João 12, versículo 20 em diante. João 12, a partir do verso 20, a palavra de Deus diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, de Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, gostaríamos de ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus respondeu: É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Diga comigo: muito fruto. Muito fruto significa uma colheita abundante, muito fruto. Versículo 25: Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem ama a sua vida demais e fica querendo apenas ser feliz, e o único objetivo é ser feliz, acaba perdendo a vida. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la para a vida eterna. Daqui a pouco eu explico isso. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora o meu coração está angustiado. E que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. A multidão que estava ali ouviu a voz. Dizia que era um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Disse Jesus: Não veio essa voz por causa de mim, mas por causa de vós. Queridos, vamos orar mais uma vez antes da gente meditar sobre esse texto? Pai, te agradecemos por tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos ser instruídos pelo Senhor, nós precisamos compreender os princípios das Escrituras. Nós precisamos, Senhor, praticar aquilo que está escrito e precisamos compreender para isso. Ajude-nos a entender o que a tua palavra quer nos ensinar, para que possamos colocar em prática. Nos abençoe, Senhor. Fala ao nosso coração. E abençoar-nos, Pai, muitas vezes não é nos agradar. O Senhor nos abençoar é muitas vezes trazer sobre nós um sofrimento temporário, talvez, para produzir um tempo de alegria profunda depois. Uma alegria duradoura e que penetra na nossa alma, no nosso espírito, não apenas uma alegria temporária e superficial. Nos ajude, Senhor, a viver as Escrituras. Nos ajude a prepararmos o terreno para que tenhamos uma colheita abundante. Nos abençoe, Pai. É nessa nossa oração, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Irmãos, nós estamos vivendo um ano diferente, em que a chuva atrasou assim, pela perspectiva daqueles que plantam, os que cuidam da lavoura. O entendimento a chuva demorou mais do que o previsto, então há uma preocupação com perder parte da colheita, ou talvez a colheita inteira. E diante disso nós podemos pensar o seguinte: se não houver uma colheita abundante em nossa região, o reflexo vem com o tempo. A cidade, eu não lembro qual foi o ano, não tenho certeza se foi 2016, se alguém souber aí pode me lembrar, que nós tivemos 2 anos difíceis, de pouca chuva, e que foi difícil. Empresas grandes aqui como a Maeda fechou,
e foi vendida para a Vanguarda e depois transferiu a unidade lá para o Mato Grosso. Eu não me lembro exatamente o ano. 16 por ali, né? O ano de 2016, se eu não me engano. E porque se não houver colheita, aí com o tempo a nossa região, que é bem agrícola, você que não tem nada a ver com plantação, os que aqui não tem nada a ver com plantação, que acha que não tem nada a ver, vai refletir na sua vida também. Empresas começam a diminuir. Esse ano tem sido bem diferente com essa mudança do governo. Há uma preocupação daqueles que plantam, há uma preocupação de comercializar, há uma preocupação no geral. Mas trazendo para a nossa vida, eu quero pensar agora no meu relacionamento com Deus, e eu quero que você pense comigo. Nós vamos entrar nesse texto, e eu quero que você pense sobre ter uma colheita abundante na sua vida. Eu não quero falar agora, essa introdução foi para você entrar na tua mente sobre essa colheita. Agora eu quero trazer isso para nosso pensamento, para nossa mentalidade da nossa vida, do nosso dia a dia, daquilo que Deus quer produzir em nós, quer produzir na nossa vida. E esse texto ele é muito interessante, porque eu não entendia, quando, a grosso modo, quando você lê esse texto, a Bíblia diz que haviam alguns gregos, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Havia 3 festas principais, anualmente, lá em Jerusalém, e era uma festa comum para o povo de Israel, mas haviam gentios que começaram a ingressar para Jerusalém, para participar dessa festa, porque começaram a crer na palavra de Deus, começaram a adorar o Deus de Israel, e haviam gentios, gregos, que vinham de outros povos, para adorar também lá em Jerusalém. Começaram a entender que aquele lugar, de algum modo, Deus havia escolhido aquele lugar. De alguma maneira, Deus havia escolhido Jerusalém para que fosse um lugar abençoado. E tão abençoado que a Bíblia diz que um dos nomes do céu é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Essa cidade vai descer do céu. É uma expressão na Bíblia que essa cidade vai descer do céu. A Nova Jerusalém é o lugar onde vamos morar para sempre, vivendo em alegria, gozo extraordinário. Lá não haverá tristeza, nem dor, nem pranto, nem choro, nem enfermidade. Lá só vai ter alegria 24 horas por dia diante do Senhor. Lá não vai ter dia e noite, lá vai ser constantemente alegria e regozijo todo dia, um dia após o outro. Não vai haver nada que nos entristeça. Então, irmão, se você entende que você vai chorar aqui na terra por algum motivo, pode chorar, porque lá não vai chorar mais. Se tem uma das coisas que você só vai fazer aqui na terra, uma delas é essa. Existem outras, mas uma das coisas que você só pode fazer na terra é aqui, porque lá no céu não vai ter mais choro. Tem gente que gosta de chorar, não tem? Tem gente que a gente começa a pregar e a pessoa começa a chorar no começo da mensagem. Tem gente que gosta de chorar. Então aproveita e chora muito, porque lá no céu não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter. Se houver algum tipo de choro, de emoção lá, vai ser de alegria. Você já chorou de alegria? Por exemplo, quando está chegando o dia do casamento, para aquele que está noivo, ou alegria, aí pode chorar de alegria. Quando os pais veem os filhos casando, quando a pessoa vai ser pai ou mãe, né? Aquela alegria de vir um filho, aquela alegria, e aí vem um choro de alegria. Esse choro eu creio que vai ter lá no céu. Quando a Bíblia fala do choro ali, fala de tristeza, mas eu acredito que vai ver só alegria lá no céu, nessa Nova Jerusalém. Agora, alguns gregos vieram para Jerusalém participar daquela festa, e a Bíblia diz que eles queriam conhecer Jesus. Irmãos, por que você vai ver no Evangelho de João, Jesus sempre falando assim: ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou o meu tempo, né? No casamento em Caná, no capítulo 2, você vai ver Jesus dizendo assim, os irmãos dizem, vamos para o casamento, nossa família foi convidada. Jesus, não, ainda não vou, porque não chegou a minha hora. Então mais na frente você vai ver de novo os discípulos dando um conselho a Jesus, olha, faça isso. Aí eles, ainda não chegou a minha hora.
Fica tranquilo, ainda não chegou a minha hora. Mas nesse texto você vê que Jesus muda o seu discurso e ele começa a dizer: a partir de agora, alguma coisa mudou, algo diferente começou a acontecer com aquela visita dos gregos. Tanto que quando eu marquei a minha Bíblia nesse texto a primeira vez, eu deixei fora esse versículo 20 e o versículo 21 e o versículo 22 e eu comecei a destacar a partir do versículo 23. Mas nós precisamos entender o contexto. Os gregos que vieram para ver Jesus eram pessoas de outros povos que vieram para conhecer Jesus. Olha para mim. Toda vez que você tem uma iniciativa de buscar a Deus, na verdade a iniciativa nem foi sua. A iniciativa já foi dele, que colocou em seu coração um desejo de buscar a presença dele. Deus usa circunstâncias, pessoas, situações para nos atrair para ele. E aí esses homens vieram conhecer e queriam conhecer Jesus. O versículo 21 diz assim: dirigiram-se a Filipe, porque Filipe tinha um nome que não era tão judeu, era um nome comum. Eles disseram: olha, Filipe, nós precisamos de ajuda, a gente quer conhecer Jesus, e no acesso para Jesus, às vezes não era só ir lá até Jesus e falar com ele, às vezes as pessoas nem sabiam onde Jesus estava, porque os religiosos daquela época queriam matar Jesus. E vieram até Filipe e disseram assim: olha, vieram até Filipe de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: queremos conhecer, queremos ver Jesus. O versículo 22, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o disseram a Jesus. Irmão, você está vendo todo um enredo para chegar até Jesus? Por quê? Você acha que Jesus era acessível, era tranquilo para os apóstolos de falar com ele? Era ou não era? Sim ou não? Jesus era acessível? Os discípulos podiam ir conversar com Jesus? Claro que sim. Seus discípulos, os apóstolos, de repente eram os intermediários que traziam pessoas enfermas até Jesus, que ajudavam Jesus nesse ministério. E é para isso que eles estavam lá. E alguém chega para Filipe, e Filipe vai falar com André, e eu imagino Filipe e André conversando, e disse: e agora? Os caras são gregos, os caras não são do povo de Israel, eles não são judeus, como é que a gente faz? E eles conversam com Jesus, vão lá falar com Jesus, e quando eles falam com Jesus, aí, irmãos, começam ensinamentos profundos, que se você entender isso aqui, sua vida pode ter um rumo totalmente diferente a partir desse entendimento. Eu quero que você veja o versículo 22 novamente, e a gente vai ler em seguida o 23. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe disseram a Jesus, se juntaram, né? Sabe quando um filho quer pedir alguma coisa ao pai, e está meio sem coragem, e diz assim: ó, vamos lá falar, vamos lá comigo, chama o irmão, vamos pedir pai para a gente fazer isso. E aí de repente às vezes vai até pela mãe primeiro, e diz: ó, mãe, fala com o pai, para o pai liberar a gente para isso ou para aquilo, e há essa preparação. E foi que o Filipe e André fizeram isso, e foram falar com Jesus. O versículo 23, Jesus responde: é chegado a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Ele estava dizendo: a hora está chegando. E aí ele começa a ensinar um princípio muito poderoso. No versículo 24, que é o versículo chave da nossa meditação de hoje, ele diz assim: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Querido, entre o plantar e colher, existe um meio aí, existe um período intermediário, que Jesus ensina sobre isso lá em Mateus 13. Mas aqui ele está dizendo assim: olha, se o grão de trigo for plantado na terra e ele não morrer, ele fica só. Ele fica só, não produz nada. Se ele ficar vivo, ele não produz nada. Diga comigo: o vivo não produz. No entendimento do reino, aquele que está vivo não produz. Jesus que disse isso, está aqui. Como é que está vivo, não produz? Aí ele diz assim: mas se morrer, ele produz muito fruto. Se ficar vivo, não produz nada, mas se morrer, ele produz muito fruto. Isso está no versículo 24. Qual é o processo entre um grão nascer novamente e produzir em abundância? Você planta cada caroço de milho, parece que dá mais de 100 caroços, mais de 100 por um.
Mas se a semente de milho não morrer, ele fica só. Você sabe que tem gente que nesse período que planta no seco, na expectativa da previsão da chuva. E aí, se não vier chuva para umedecer a terra, a primeira coisa que acontece é que aquele grão morre. E ele começa a rachar, para sair de dentro dele uma plantinha que vai germinar. É o processo de germinar para a planta poder crescer. Lembra da parábola do semeador? Havia um semeador que saiu a semear, e a primeira parte da semente caiu à beira do caminho, terreno duro. Na beira do caminho, a semente ficou viva. E a semente viva, ela não germinou, porque ela não penetrou na terra, terra dura. A Bíblia diz que as aves vieram e comeram aquela semente. O segundo tipo de terreno, a Bíblia diz assim, que caiu num terreno pedregoso, um terreno que tinha pedra. Ele germinou. Para germinar, a semente tem que morrer. Diga comigo, a semente morreu. Quando a semente morreu, germinou. As raizinhas começaram a crescer para baixo. Mas as raízes foram rasas. E cresceu um pouco aquela plantinha. Como ela cresceu pouco e não tinha raiz, quando o sol veio, ela não aguentou o calor do sol e ela morreu. Terceiro tipo de terreno é aquele que foi semeado, germinou, a plantinha saiu e a plantinha cresceu, a raiz pôde se aprofundar mais. Porém, havia muitos espinhos e ela, antes de produzir o fruto, ela foi sufocada pelos espinhos. Eu não vou entrar no mérito de cada uma das questões para que a gente não demore. Mas os espinhos mataram e ela morreu antes do processo de produção. O objetivo de Jesus nesse texto é dizer, olha, a semente tem que morrer para produzir muito, mas existe um processo nesse meio, entende? O ensinamento de Jesus completo é, a semente morre e é a primeira parte do processo. Sabe o que acontece? Muita gente evita a fase de morrer para poder produzir. Você é apenas uma semente nessa terra. O processo que envolve 5 passos. O primeiro processo é a plantação. Qual é o primeiro processo? Plantação. Isso aí você já foi plantado já. Sabe quando é que você foi plantado? Olha só como a palavra de Deus se completa. Quando Deus fala lá com Adão, que ele fala da semente, né, da mulher, que viria o filho do homem, que viria Jesus para esmagar a cabeça da serpente. Aí ele fala da semente. A palavra semente dá origem a sêmen. Sêmen vem da palavra semente. Deus usou teu pai. Ninguém aqui nasceu de outra maneira. Uma criança deu um checkmate em Mayra essa semana. Disse assim, tia, como é que esse bebê foi parar aí dentro? Como é que esse bebê foi parar aí dentro? Irmão, é um processo. A semente é plantada. Isso é um processo natural. E você já foi plantado. Todo mundo que está aqui foi plantado um dia e já nasceu. Primeira parte do processo. Sabe por que Jesus falou que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só? É porque Jesus estava dizendo, o processo, a segunda coisa que deve existir, plantado todo mundo que já foi. Tá bom? Você já foi plantado. O resultado disso é que você está aqui. Você já foi plantado, você já existe. Agora, você foi plantado aqui nessa terra. Você foi plantado para ser jardim do Senhor. Amém? Jardim regado pelo Senhor. E Ele está cuidando de você, para você produzir. Lembra daquele outro texto, que Jesus amaldiçoa uma figueira e ela não produz mais nada, ela morre desde a raiz? Toda planta que não produz, ela tem que morrer. Ela não faz sentido ela existir mais. Se você não morrer por vontade própria, você vai morrer sem querer mais tarde, porque essa semente não vai ficar para a eternidade. Primeiro processo, semear. Depois de semear,
há um germinar. Essa plantinha, não, segunda coisa, ela morre. A planta morre. Jesus estava dizendo, vocês foram tão vivos, todo mundo aqui já foi semeado, e o processo agora, o próximo passo, é sua decisão, é morrer. Você precisa decidir morrer. Morrer no sentido de morrer para as suas vontades, para o seu propósito, para a sua vida, para viver a vida de Deus. A vida de Deus só vai se manifestar em você se você decidir morrer para você mesmo. Pergunte a alguém assim, por que você não entrega a sua vida para Jesus? Ele vai dizer, não, porque se eu for servir Jesus, eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo, vou ter que deixar aquilo, vou ter que deixar aquilo, e está certo mesmo, tem que deixar tudo. Porque isso é um processo de morte. Aí tem gente que diz, não, eu prefiro ficar vivo e fazer isso, isso, isso e isso. Mas se você não morrer, você não produz nenhum fruto, você fica só. Então o processo é, depois de plantado, aí daí para frente já é decisão sua, 4 passos. Primeiro, morrer, você tem que morrer. Você tem que decidir morrer. E o morrer envolve sofrimento, envolve dor, envolve renúncia. Olha o que Jesus diz. Olha o que ele diz no versículo 27. E agora o meu coração está angustiado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu tenho que morrer e eu estou angustiado. Você tem que morrer todo dia. E quanto mais morto, melhor. Faz aquilo lá que os pastores gostam de pedir e que ninguém gosta de fazer. Vira para alguém do lado e diga assim, Deus quer que você morra. Fala com a pessoa aí. Deus quer que você morra. Morrer como? Morrer para você, meu irmão. Morrer para seus projetos, seus propósitos que não são os de Deus. Primeiro processo, morrer. E Jesus diz assim no verso 27, e agora meu coração está angustiado e eu vou pedir ao Pai para me livrar desse momento? Não! Se foi para essa hora exatamente que eu vim. Irmão, a vida é um processo de morte constante, sabia disso? Quando você é criança, você não sabe morrer. E aí outras pessoas têm que ajudar você no processo de morte de coisas pequenas no dia a dia. Você tem que fazer uma prova da escola. A criança não sabe morrer sozinha. Ela diz, eu quero brincar, eu não quero estudar para a prova não. Aí os pais dizem assim, olha, eu quero que você entenda o que é morte, nesse sentido do texto. Você vai abrir mão da brincadeira hoje, porque você tem que estudar para a prova que vai ser amanhã. Abra mão da brincadeira. Aí a criança não tem condições de morrer. Por isso que quando você vai ficando adolescente, você não sabe morrer ainda, aí tem que aprender. A adolescência é uma fase difícil, porque ela nem é criança e nem é mais adulto, está no meio do caminho. E ela tem que aprender esse processo de morte. E isso vai ser a vida inteira. E aí fica adolescente. Se conhecer os princípios de Deus, o mundo vai dizer assim, ei, se relaciona com as menininhas na escola. Aí você já aprendeu com seu pai, com sua mãe, que você não pode se entregar para os desejos da carne, humanos. Aí você diz, não, eu vou morrer para essa vontade e vou fazer o que é certo. Ou então, você diz, eu vou morrer, não, eu vou fazer é o que eu quiser, o que me der na teia eu faço. A oportunidade que eu tiver de viver, eu vou viver. Aí você vai fazer o que você quiser. Ou então você vai morrer. Aí você chega na juventude, período de casar, aí outra morte. Diga comigo, casamento é um tipo de morte. O solteiro está pensando assim, ainda bem que eu não casei. Não, eu vou ensinar para você porque é um tipo de morte. Porque quando um homem vai casar, ele diz assim, eu estou morrendo para todas as mulheres do mundo, para viver para uma só. Quando a mulher vai casar, ela diz, eu estou morrendo para todos os homens do mundo. Pode chegar aqui o Giannichini, o mais bonitão que tiver. Tom Cruise. Tom Cruise tem uma genética parecida com a minha. Os anos passam e o cara não envelhece. Né? Aquele da Missão Impossível, né? Eu não sei quanta Missão Impossível ele vai fazer, porque ele faz um monte de filme e o cara tem a mesma cara. Eu não sei não o que é aquilo não. Aí mostra ele quando era criança e um senhor, né, que já era adulto,
e o senhor fica uma criança e ele já era adulto, e a criança já envelheceu, está com cara de velho e ele está com a mesma carinha novinho. Mas o sentido é, a mulher decide casar, ela diz assim: eu estou morrendo para todos os homens do mundo. A partir de hoje só tem um homem na minha vida, só esse que você casou. Os casados aí, levanta a mão. Quem está casado, levanta a mão. Levanta a mão, casado. Está com medo? Já morreu. Não existe mais ninguém para você. A vida é um processo de ressurreição e de vida. Nas áreas que você decide morrer, você encontra ressurreição, glória e o poder de Deus. Nas áreas que você decide ficar vivo e fazer a sua vontade, você fica sozinho e você não experimenta o poder de Deus. Então, processo: plantação, morte, depois germina, depois cresce. Aí essa planta cresce e muita gente às vezes aborta o processo, e aí a planta não chega a produzir, ela morre no meio do caminho. Abra por favor sua Bíblia no Salmo 92. Abra a sua Bíblia no Salmo 92. O Salmo está no meio da Bíblia. A partir do versículo 12. Cadê João Henrique? O relógio que ele acertou a hora lá está marcando quase a hora de almoçar. Vamos lá, ó. Salmo 92, versículo 12. Irmão, se você estudar um assunto na Bíblia, olha para mim. Se você estudar um assunto na Bíblia, você vai começar a ficar maravilhado. Porque o conhecimento sobre as áreas começam a se completar o entendimento. Então, olha o Salmo 92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Plantados aonde? Não tem gente que não fica plantado? Tem gente que diz: estou sendo plantado, mas aí depois sai do lugar. E sai, não produz nunca, porque não dá nem tempo de crescer. Plantados aonde? Na casa do Senhor. Para produzir fruto, fica plantado. Fica plantado. Olha o verso 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Vai chegar o tempo de florescer. Versículo 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Vivam e verão. Eu subi aqui, se Jesus não tiver voltado, com 90 anos, pregando a palavra para vocês, em pé, sozinho e com saúde. Vocês vão ter que me aguentar. A não ser que Deus me manda para outro lugar, para outra cidade, para outro canto. Mas se mandar quando eu vim ver vocês, eu vou vir pregar aqui, vou vir ministrar aqui. Envelhecer com qualidade de vida, para você ser instrumento de Deus enquanto você estiver pisando nessa terra. Amém? Versículo 15. Proclamando: o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há iniquidade. Plantou, morreu, nasceu, porque germinou, cresceu. E a última parte do processo é aquilo que Jesus diz no versículo 24 de João, capítulo 12. Vamos ler de novo? Volta para o Evangelho de João, ou apenas escuta eu ler para você esse versículo. Ele diz assim: em verdade vos digo. Irmão, toda vez que Jesus falar assim, em verdade, ele está dizendo assim: eu vou entregar uma chave para vocês, um princípio imutável. Toda vez que você vê isso na Bíblia, em verdade, havia uma necessidade de repetição. Não é porque Jesus estava dizendo assim: olha, eu estou falando a verdade aqui, e eu não estou mentindo não agora é verdade. Não, não é isso não que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Jesus está dizendo assim: prestem atenção, porque eu vou falar algo muito importante. Ele diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Se você decidir não morrer,
você vai ficar só. Não produz nada para Deus. Nada. Vivo não produz nada para Deus. Aí, o restante do versículo diz assim: mas se morrer, produz muito fruto. Para chegar a produzir muito fruto, morra. Morra para você. Morra para os seus desejos. Morra para a sua vontade. Ei, cada tentação que você passa é uma oportunidade de dizer ao Senhor: Senhor, eu te amo. E eu abro mão disso aqui por causa do Senhor, porque eu te amo. A minha declaração de amor ao Senhor é quando eu renuncio aquilo que me atrai, aquilo que chama a minha atenção, aquilo que eu quero fazer, mas que não é a tua vontade. Qual foi a maior declaração de amor de Jesus? Quando ele diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles. Na cruz, eles não sabem o que fazem. Jesus estava declarando o amor dele por você. Alguém já disse que se todo o mar fosse tinta e o céu fosse papel, não daria para expressar o amor de Jesus pela humanidade. Ele amou você. E ele amou você de tal maneira, de uma maneira que não tem como explicar. João, o apóstolo do amor, diz assim: você foi muito amado de uma maneira que não tem explicação, que Deus deu o Filho dele para morrer por você. Jesus morreu por um propósito, por uma causa, porque ele queria que houvesse uma colheita. Quando você tem uma semente para plantar, irmão, digamos que você tem 2 sementes, tá? Uma boa e uma ruim. O que é que você faz? Você come a semente boa e planta a ruim? Ou você come a semente ruim e planta a boa? Planta a boa ou planta a ruim? Come a boa ou come a ruim? Diante dessa mensagem não dá para falar o contrário, né? Mas tem gente que pensa assim: eu vou comer a semente boa e vou plantar a ruim. Querido, sabe o que Deus plantou? O melhor que ele tinha. A melhor semente, qualquer pessoa que trabalha com agricultura sabe que há uma seleção de sementes para serem plantadas. Você sempre planta o melhor, porque é isso que vai ser multiplicado. Sabe o que Deus queria? Ele olhou para a terra e Deus olhou e viu lá o futuro. Ele viu você em Roda Velha hoje. E ele disse assim: olha, eu quero que eles sejam resultado da minha plantação. O que é que eu vou plantar? Aí Jesus faz uma reunião. O Espírito Santo, o Pai e o Filho conversam e Jesus diz: não, eu vou descer lá. Eu vou descer lá. Filho, mas o processo que eu determinei na terra para produzir é morte. Pai, eu aceito. Eu aceito morrer. Quer ver uma coisa, irmão? Abra aí a sua Bíblia lá em Romanos. Esse texto não estava programado, mas veio ao meu coração agora. Abra aí a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8. Uma vantagem do fundo musical que o Rodrigo bota ali é que eu vejo o tempo que eu já estou falando. Quando alguns começam a abrir a boca, aí eu tenho que decidir, eu concluo logo a mensagem ou eu dou uns gritos para acordar. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Deus trabalha em tudo para o seu bem. E qual é o bem de Deus para você? Que você fique parecido com Jesus. Não é você ser realizado. Deus vai me fazer muito feliz. Não, ele está dizendo assim: eu vou fazer o meu bem na sua vida. E o bem na vida é, versículo 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ei, Jesus foi a semente para nascer você. Você é um cristão?
Cristão é pequeno Cristo. A semente para você nascer foi Jesus plantado. Jesus diz assim: Pai, então o processo é: eu preciso ser plantado, o Senhor me envia para a terra. Agora a semente de Jesus estava onde? A semente de Jesus não foi de José. Um anjo trouxe a semente de Jesus do céu, colocou dentro de Maria, porque não podia ser semente dos homens da terra, ele tinha que ser filho de Deus. E entra nesse mundo de maneira legal, igual todos os seres humanos. A semente de Jesus veio, nasce, e depois ele tem que morrer. Essa semente que foi plantada na terra teve que morrer para produzir muito fruto. Qual é o fruto? Qual é o fruto? Qual é o fruto? Olha para essa pessoa linda que está aí do seu lado. Olha para essa pessoa linda que está aí do seu lado, olha aí. Olha o fruto aí do lado. Olha o fruto aí. Você está vivo aqui porque Jesus morreu por você. Você é resultado da semente de Deus que veio à terra, que morreu. Por isso que ele disse: se a semente não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto. Ele estava falando isso dele mesmo, que ia morrer. Você pode ficar de pé? E a última parte do processo é a produção, é o fruto. Versículo 28. Pai, no versículo 27 eu quero relembrar, ele diz assim: eu vou pedir ao Senhor para me livrar dessa hora? Não, para essa hora eu vim. Qual hora? A hora de morrer. A hora de morrer. Aí ele diz: Pai, eu vou pedir ao Senhor para me livrar dessa hora? Não, não, foi para isso que eu vim. Aí o versículo 28 ele diz: Pai, então glorifica o teu nome. Pai, eu quero cumprir o propósito. Eu vim para morrer e eu estou aqui para cumprir o propósito. Deus plantou você na terra para você morrer para os seus desejos, para a sua vontade. Irmão, isso é desde o início da Bíblia. Imagine uma pessoa montar uma mesa bonita, linda, e depois disser assim: ó, ninguém come disso aqui que eu estou colocando nessa vasilha. É muito bonito, mas ninguém coma. Você acha que faz sentido isso? Deus planta o jardim, e no meio do jardim, no meio da mesa, Ele coloca um fruto e diz assim: não comam. Não coma disso aqui. Sabe o que Ele estava dizendo? Eu estou ensinando vocês a morrerem. Não coma desse fruto. Deus podia, irmão, não criar aquele fruto. Ou Deus podia dizer assim: ó, anjo, fica aqui na frente, não deixa Adão e Eva comer isso aqui não. Mas Ele diz assim: olha, vocês têm que decidir morrer. Adão e Eva, é vocês que decidem. Vou colocar aqui no meio da mesa, e eu vou dar instrução para vocês, e vocês vão decidir morrer para vocês, para fazer a minha vontade. Deus está dizendo para mim e para você hoje: eu deixo tudo diante de você, agora você precisa decidir morrer. Tem muita coisa que você tem que renunciar, tem muita coisa que você tem que abrir mão. Se teu olho direito fizer você escandalizar, arranca e joga fora. Se a tua mão direita fizer você pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar no céu cego ou aleijado, do que tendo o corpo inteirinho ser lançado no inferno, diz a Bíblia. O processo, não tem outro processo. Versículo 29. Aí o versículo 28 inteiro diz assim: então veio uma voz do céu: já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. Jesus estava dizendo: eu preciso morrer para que o nome do Pai seja glorificado. Eu decido morrer, eu vou morrer. Aí o Pai diz: eu já glorifiquei meu nome e ainda vou glorificá-lo de novo. Versículo 29. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia: é um trovão. Outros diziam: não, um anjo falou com ele. E Jesus disse: isso não veio por minha causa, mas por causa de vocês. Agora é o tempo do juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Irmão, por que Jesus fala isso? Jesus estava marcando o seu ministério com a vinda de alguns gregos, pessoas que não eram do seu povo. Jesus estava começando a dizer assim: olha, eu vim para salvar o mundo inteiro, não foi só os judeus. Eu vim para salvar os judeus, para salvar os gregos, para salvar os romanos, para salvar o povo do Brasil, para salvar o povo de Roda Velha. Jesus está dizendo assim: eu vim para salvar. Agora, a partir de agora, o meu ministério vai se expandir pelo mundo inteiro.
Eu vim para entregar a minha vida e está chegando a hora, e o príncipe desse mundo será julgado. Versículo 32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso pelo tipo de morte que havia de morrer. Jesus veio, entregou a vida dele por você. Por que você resiste em entregar a sua vida por ele? Por alguém que já provou que te ama, morreu por você na cruz, entregou a vida dele. Tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos? Aí eles: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Você tem medo de entregar a sua vida por aquele que já entregou a vida dele por você? Ah, se eu entregar a minha vida para Jesus completamente, eu vou ser meio triste, meio infeliz. Ei! Aquele que entregou a vida dele por você, não quer você feliz, realizado e em paz. Lá em Romanos está escrito: aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, como não nos dará com ele também todas as coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós fomos considerados como ovelhas, conduzidas para o matadouro. Fomos entregues à morte todo dia. Morrer para Jesus é todo dia. É fácil ser crente aqui domingo de noite. Eu quero ver você temer a Deus segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quando você estiver num ambiente que não tem ninguém ali falando de Deus. Você decidir morrer para você. Quando você viajar, negócios, e você estiver hospedado sozinho no hotel, e o diabo vier e disser para você assim: olha, faça aquilo que alegra você. Decida morrer para você e viver para Jesus.